Muito bom dia com paz, saúde e prosperidade. A palavra do Senhor nos diz hoje, em 1 Coríntios capítulo 4, de versos de 1 a 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus tem falado ao meu coração nesses dias é sobre como somos diante de Deus, se somos trabalhadores, se nos comportamos como aquele a quem ele tem confiança, ou se nos comportamos como arrendatários, né? Arrendatários da obra, no sentido de tomarmos para nós uma parte da glória. E eu entendo que nós somos trabalhadores do Senhor. Nós somos ministros do Senhor, né? E é interessante que essa palavra ministro, eu estava assistindo esses dias o filme Ben-Hur, e tem um momento lá onde ele é lançado no porão da Galé para ser remador, né? De Galé, e é aquele barco, um barco grego, romano, os barcos que eram utilizados naquela época, né? Do Império Romano ali, na época de Jesus. Essas galés eram navios de guerra, e esses navios ele tinha ali um compartimento interno, que era o porão, onde os remadores ficavam ali, e ali era o último estágio deles, né? E eles eram chamados ministros, né? Eles eram escravos do último nível, né? E aqui a palavra nos fala, e o que eu quero trazer para vocês, para nossa meditação, é que Paulo diz que nós devemos ser ministros, né? E despenseiros, nós devemos ser escravos de Cristo. Paulo muitas vezes diz, né, que Paulo, ele escrevendo, né, as cartas, ele diz de si mesmo, Paulo, ministro de Cristo. Paulo, escravo de Cristo. Paulo, escravo no sentido daquele que depende do seu Senhor. E eu quero fazer um contraponto aqui com o que muitas vezes pode acontecer do ministro não querer ser o ministro, do escravo não querer ser escravo, mas querer ser um arrendatário, no sentido de tomar para si parte da glória que pertence somente a Deus. Eu quero usar para isso uma referência que está em 2 Samuel 6, do verso 6 ao 7, que diz assim: chegando a ira de Nacon, estendeu a mão à arca de Deus e teve-a porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E nós vemos que Uzá teve a melhor das intenções. Ele teve uma intenção talvez pura e genuína, mas ao mesmo tempo imprudente, porque ele tocou com irreverência na arca do Senhor. E ali ele foi fulminado, porque tocou de uma maneira irreverente na glória de Deus. E nós devemos entender, e é isso que Deus tem falado, que a glória não pertence de maneira nenhuma a nenhum dos trabalhadores, a glória pertence somente a Deus. O contraponto que eu quero fazer é também com os trabalhadores da vinha, que em algum momento tiveram, né, a vinha arrendada, mas quiseram ter a glória para si de alguma maneira. Então a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, de 33 a 41, havia um homem proprietário que plantou uma vinha e cercou-a de sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a alguns lavradores e ausentou-se do país. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. E aí mataram o próprio filho. Vendo o filho que era herdeiro, disseram: vamos matá-lo e apoderemo-nos da sua herança. O que eu quero trazer aqui é que muitas vezes, quero acreditar que com boa intenção, aqueles que iniciaram a obra do Senhor como trabalhadores,
entendem que fazem jus à parte do trabalho, à parte dos frutos, à parte da glória que não lhes é cabida, e querem tocar na glória que é de Deus e querem tentar obter para si uma partezinha da glória de Deus. Jesus diz que aqueles que buscam a glória para si já receberam, não tem mais nada para receber. E também Paulo diz que aqueles que buscam apenas para esse tempo são dos homens os mais dignos de dó. Mas esse alerta também Jesus faz, ele diz o que vai acontecer quando o Senhor da vinha voltar. O que ele fará àqueles lavradores? A resposta é: fará parecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. E Jesus conclui dizendo: eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Aqueles que querem usurpar a glória de Deus, e é interessante dizer isso porque tem um usurpador da glória, né, que está já no seu local definitivo, e o único pecado dele foi o pecado do orgulho de querer ser igual a Deus e assentar-se no local de Deus, subtrair a glória de Deus para si. A recompensa já está dada, mas Jesus também faz uma advertência que a glória do Senhor será, ou melhor, não será dividida, mas o reino de Deus será entregue a outras pessoas para que produzam os respectivos frutos. Nessa meditação, eu quero mais uma vez afirmar que nós devemos fazer a obra de Deus sem buscar para nós benefício algum, porque a única glória que é devida somente a Deus. E qualquer parte que nós venhamos tentar tomar para nós da glória do Senhor será tirada de nós e poderá ser tirada até o reino de nós e será entregue para outras pessoas que realmente queiram e tenham de todo o seu coração fazer a obra com afinco, com vontade. Que não sejamos como Uzá, que no momento ali de desespero e de irreverência tocou na glória do Senhor. Não sejamos como os arrendatários querendo tomar para si aquilo que não é deles. A glória do Senhor ele não dará a outrem, mas que sejamos servos fiéis e que possamos ser servos a tal ponto de não sermos mais servos, porque na verdade nós somos filhos e os filhos sabem o que o seu Senhor faz. Eu quero ser esse filho, eu quero ser esse servo que sabe o que o seu Senhor faz, que não toca na glória dele e que de maneira alguma quer ser irreverente, mas ter reverência e buscar a Deus em todos os seus atos, em todas as suas manifestações, que toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. Faça um excepcional dia com muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Que o Senhor fale mais ao teu coração, em o nome do Senhor Jesus. Shalom, shalom.